Olá, bem-vindos ao Lidercast, um podcast pensado para você, para sua igreja, para o seu pastoreio, para sua liderança. A gente está aqui há algum tempo tentando trazer muita informação para você, ficar munido para você, ficar abastecido para ter sucesso aí no seu ministério. Hoje estou sozinha, o meu companheiro tem uma programação, uma agenda muito importante, né? Uma reunião de pastores, então... Mas ele me deixou em boas mãos. Confia que vocês vão ver que quem está conosco hoje são pessoas muito legais, muito importantes para a nossa vida. E são nossos pastores também do Senhor. Vou deixar eles se apresentarem. Mas antes eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar o link desse podcast, que hoje vai ter um tema muito, muito importante para a igreja, para a sociedade e para a volta de Jesus mesmo, porque é algo muito importante para as nossas vidas. Vou deixar eles se apresentarem. Vai lá, pastor. Sou o pastor Moacir, pastor auxiliar no Centro Norte da Ilha, e nós estamos cuidando hoje do Ministério de Casais, que eu acho que é um dos pilares da igreja, né? Um dos pontos mais importantes da igreja. Tatiane, minha esposa, está aqui para nos auxiliar também, né? Olá, gente, muito bom dia, né? Me chamo Tatiane, pastora auxiliar ali com o pastor Bruno, pastora Gleice, no SEI, e a gente está com essa missão aí, eu e meu esposo hoje, de estar na frente dos casais, né, fazendo um trabalho ali com eles. Mas tudo é para a honra e glória de Deus, e eu sei que esse acompanhamento nunca é em vão, né? Há um crescimento muito grande nos casais ali, a gente tem visto isso juntos, né, amor? Muito legal. Pastora, vocês estão há quanto tempo com o pastor Bruno ali no Sem Norte? A gente está ali 5 anos, 5 anos. Cinco já, anos né? caminhando 5 juntos. anos caminhando ali. A gente chegou, a gente não era pastores, né? Uhum. A gente foi levantado pastores ali. A gente chegou, né? A gente teve a nossa caminhada, como o pastor sempre fala, né? O pastor Bruno, que a gente construiu a nossa história ali, né? A gente construiu a nossa autoridade, aquilo que hoje é reconhecido ali junto, né? E foi assim, 5 anos que a gente está caminhando ali, né, amor? E Que coisa é isso. boa, né? A questão de termos os pastores, mais pastores, os pastores auxiliares traz uma segurança muito boa pra gente, né? E esse trabalho que vocês desenvolvem também, eu acho que acaba sendo, como o pastor Moacir falou, é um pilar, né? Uma estrutura para dentro da igreja. Então eu vou começar. Tá, Posso vamos lá. começar? Vou fazer perguntas, porque a nossa intenção aqui, gente, é como eu falei no início, é abastecer vocês de informação. Então, como a gente comentou, o Ministério de Casais é um dos ministérios que hoje é um dos pilares de dentro da nossa igreja, porque as famílias têm sido muito atacadas nas últimas décadas, né? É um plano diabólico mesmo que existe, eu acho que contra a família. Mas nós estamos aqui para te orientar, para te dar estrutura. Então, eu vou fazer uma pergunta, pastor. Como que funciona o Ministério de Casais? Como que vocês organizam, assim, uma base geral, um panorama geral? Nós temos na nossa igreja o método de acompanhamento. Então, nós ficamos à disposição da igreja em si para acompanhar os casais. E nós temos a nossa clínica dos casais, que é onde a gente faz ministrações, onde é um curso de casais que tem um tempo de duração, são 12 módulos, e é onde a gente vai explanar os assuntos que são mais principais, assim, que é onde, através dos atendimentos, tu monitora onde está a deficiência. E daí, em cima desse curso, tu consegue tratar essas deficiências. Entendi. Pastora, esse curso acontece todo o tempo? Como é que funciona? A gente trabalha ali com 12, né? 12 módulos. Então, a gente faz toda segunda-feira, né? 2 horas de curso, né? Das 8 às 22 horas. Ali onde a gente desenvolve tudo isso, né? A gente fala muito que a gente... o nosso estudo ali, né? Às vezes a pessoa vai com aquela expectativa, tipo, ai, vou descobrir algo novo, né? A gente fala sobre isso, né, amor? E, na verdade, não. Na verdade, a gente só vai falar aquilo que eles já sabem, né? E que muitas vezes se perde no casamento hoje, né? Então, a gente fala muito sobre isso, sobre aquela coisa de diariamente o sacrifício, né? Ali a gente abrir mão, às vezes, daquilo que muitas vezes a gente, para nós, né? Ai, a nossa razão. O Moacir, ele fala muito sobre isso. Fala aí, amor, um pouquinho sobre a razão ali que tu fala para O eles. que acontece? Na clínica, tu vai tratar vários problemas do casal. E um dos principais é a razão.
Eu costumo dizer, onde eu encontro, onde eu vou aconselhar, que tu tem duas opções. Tu pode ter a tua razão e pode estar certo, tu tem tua razão e fica com ela, Uhum. ou tu pode agir por outra maneira. E daí eu sempre uso um exemplo de Jesus. Jesus, quando veio à Terra, ele teria toda a razão de dizer assim, ó, não vale a pena eu dar minha vida por eles. São eternos pecadores, eles não param, eles não conseguem. Então ele teria toda a razão de dizer assim, ó, pai, eu não vou fazer porque eles não merecem. Ele teria razão. Mas ele pega a razão dele, joga fora e age com amor. Então eu acredito que todo casamento, quando tu pega a razão, joga fora e age com amor, tu vive a plenitude do teu casamento. É. Muito legal, né? Então, essa é a estrutura do curso. Vocês fazem esse curso, abordam esses temas durante 12 encontros, é isso, né? Isso. Tem... Legal. E o pastor Moacir comentou, pastora, que vocês fazem tipo um acompanhamento dos casais. Como é que funciona? Tipo, é antes, depois, depende? Como é que é? Na verdade, o acompanhamento já acontece pelo nosso servir ali, né, em questão como os pastores, né, Tem pastores conhecimento. auxiliar, Então, a gente acaba tendo essa demanda de procura, tipo, né, a gente quer sentar, a gente quer conversar. E a gente acaba acompanhando, né? E a gente sempre fala algo que é bem interessante, né? Eu acho que isso a gente aprendeu na nossa caminhada, que é o quê? Que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eles não nos procuraram. Mas, na verdade, o que a gente precisa entender? Que quando a gente está doente, a gente vai até o médico, né? Não é o médico que vem até a nossa casa. Então, uma das coisas que hoje os casais precisam entender é que quando o casamento está doente, o casamento não está bem, precisa pedir ajuda, né? Não deixar estourar tudo e dizer não quero mais, não dá mais, para depois buscar ajuda, né? É aquilo, quando a gente vai no médico, a gente está sentindo alguns sintomas que precisa ser tratado, né? Que precisa ali de algum remédio para acabar com aquilo, para, né, ficar bem. E o casamento é a mesma coisa, só que às vezes o que acontece? A pessoa chega num nível maior, né, num problema maior para pedir ajuda, né? Então hoje a gente tem acompanhado alguns casais. Hoje com a clínica a gente acaba acompanhando mais, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente senta, né? A gente escuta. E o interessante é que os problemas são os mesmos, né? Não é um problema assim, né, amor? Não é um problema assim, ai, tu vê que diferente. Não, é problemas pequenos que as pessoas, elas estão dentro daquela bolha e não conseguem ver que aquilo é tão pequeno. Então, eu acabo dizendo assim, né? Eu costumo dizer que tu não casou errado, né? Tu só tá tendo atitudes erradas com a pessoa certa. Então, às vezes, a gente precisa entender isso, tipo assim, tem problemas que é pequeno e precisa ser resolvido, né? Então, a clínica a gente aborda muito isso, essas coisas diárias, né? Problemas de casais diários, assim, coisas tão pequenas que, na verdade, a gente só precisa alinhar o coração, né? Do casal. É muito legal essa estrutura, né? Porque tem o acompanhamento, daí é como se vocês conseguissem fazer uma triagem, né? Isso. Para poder trabalhar daí a metodologia correta e abordar esses temas necessários com cada casal. Pastor, eu vou fazer uma pergunta polêmica? Não. Mas não é uma pergunta assim. Porque claro que não existe um mais ou um menos. Mas assim, vou perguntar para cada um. É polêmica, Sim. mas é organizado. A questão dos homens, assim, hoje no casamento, o senhor, por ter essa experiência, por estar ali acompanhando os casais, dando a clínica dos casais, e, enfim, toda essa estrutura, né? Existe um ponto mais, assim, mais que precisa de mais atenção com relação ao homem dentro do casamento? Tem um que o senhor fala assim, olha para isso que aqui a gente vai conseguir tratar por aqui. Tipo assim, pro homem, todo problema é um problema gigante. Então, pro homem ter coragem de abrir para alguém a debilidade dele, a fraqueza dele, a fragilidade dele é muito difícil. Então, o que acontece? Dentro da igreja, como o Tatiana falou, nós conquistamos a igreja, o que nós vivemos hoje foi construído durante esse tempo todo. Então, eles nos conhecem. E as pessoas que estão chegando agora, esses estão nos conhecendo através do testemunho dos que já participaram. A clínica em si não é um local de doente, igual a Tatiana falou, quando a gente procura o médico ali, a clínica é um local, igual ela falou também, de reciclar aquilo que a gente já sabe. Então, para o homem é uma barreira quando fala de clínica, de curso, de casais.
para ele abrir o coração. Então o homem vai como ele vai ao médico mesmo, quando explodiu, quando ele tá mal. Entendeu? Ele não vai como é que eu vou te dizer, para prevenir. Ele não vai por uma prevenção, eu vou para crescer. Não, ele vai quando tá difícil a situação. Então essa é a questão do homem. A dificuldade de lidar com o homem é que tu tem que conquistar ele, tu tem que demonstrar para ele e ele tem que acreditar que tu é confiável. Eu posso abrir meu coração para o pastor Moacir que ele vai me ajudar e eu vou passar por isso, porque ele passou, entendeu? Entendi. Então, essa debilidade do homem de se abrir com outro homem, né? O Como homem é é? mais fechado, né? Mais Essa estrutura, reservado. até essa estrutura física mesmo do Isso. homem, né? Então, essa emoção, esse corpão precisa para Isso. guardar tudo isso aí. E quando ele abre, ele rasga. Isso é uma coisa boa também, porque quando ele confia, ele confia. Entendi. Ele vai lá e abre o coração e daí sim, daí tu vai tirar tudo que Consegue. tem de ruim. Coloca só Consegue Jesus ali. acessar ali, Isso. conversar, enfim, legal. E já para dar uma dica para quem tá, por isso que eu falei, é polêmica, mas é interessante, por quê? Porque para você, pastor, para você, líder, né, de casais que tá assistindo a gente, e talvez não atua ainda, ou talvez atua e tava, né, nessa dúvida, talvez, né, talvez não, é uma ferramenta para você fazer um bom trabalho, para ser objetivo, para já ir no foco, né? E você, pastora Tatiane, as mulheres, assim, a senhora consegue elencar um pra gente falar assim, ó, aqui com certeza, se você ir pra esse ponto, vai ter alguma coisinha ali pra gente tratar? Eu falo muito com elas ali, né? Eu abordo muito com elas o quê? Tipo, as emoções, né? Tipo, a mulher é muita emoção, né? Rapaz, A mulher, se ela deixar, as emoções governam ela, né? Então, eu sempre auxilio elas como, tipo assim, é cuidar, né? É cuidar das suas emoções. Porque se a gente não cuidar das nossas emoções, dentro da nossa casa, a gente vai virar um campo de guerra. Né? A gente viveu isso muito, né, amor? Por quê? Porque eu não tinha controle das minhas emoções, né? Então, se eu tava brava, eu tava brava. Então, era aquela Eu coisa, sei. assim, aquela bênção, sabe? Eu Que sei. só Jesus veio para transformar. Então, era assim. Então, hoje eu falo muito sobre isso com elas, né? Elas entenderem aquilo que elas estão vivendo. Tipo assim, pô, na hora de, né, ficou brava, todo mundo fica bravo, todo mundo fica irado, né? Mas o que que eu vou fazer com aquilo, né? Uma vez eu escutei, eu achei muito interessante, que falava assim, ó, que Jesus, ele se irou, mas ele não pecou, ele continuou santo, né? Jesus ficou triste, Jesus teve emoções, né? Ele não anulou as suas emoções, ele expressou aquilo que ele sentia, né? Mas ele não deixou de ser santo. Então a gente pode sim viver as nossas emoções, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar bravo, a gente pode ficar irado e não deixar de ser santa, né? Então a gente olha para o modelo de Jesus, a gente vê isso, né? Claramente ali no Getsemane, né? Ele tá triste, ele tá, né, com medo, tudo, ele expressa, né, aquela dor dele, mas ele não deixa de cumprir, ele não deixa de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, uma das coisas que eu abordo muito com elas, assim, a gente, né, claro, mais ali para os homens e eu com elas, é essa questão da emoção, né, essa questão de governar mesmo, né. Eu falo uma frase bem legal, que eu falo assim, que as emoções, elas têm que estar na plateia, né? E a gente no palco, porque se as nossas emoções estiver na plateia, deu. Aí o bicho pega em casa, em todo lugar que a mulher tá, né? Porque ela não vai saber governar ali, né? Então a gente aborda muito isso também, assim, né? Como casais, né? a emoção da mulher atrapalha, né? Atrapalha. Porque a gente é mais expressiva, né? É Exato. como a gente tava falando, nosso corpício já não aguenta, não suporta a emoção, e aí joga pra fora. E outra coisa bem interessante que o Moacir falou, que o homem, ele tem essa dificuldade, né? A mulher já não, né? A mulher a gente já tem que travar ela, tipo, a gente já tem que botar, não, segura aí. Pra todo mundo. Porque senão, é exatamente isso. Aí ela pergunta assim, mas quem que contou a minha história? Quem que falou que eu tava passando por isso? Ela mesma, porque ela conta pra todo mundo da igreja. Então, ao contrário do homem, a mulher a gente tem que segurar, olha, cuida pra quem tu conta, tuas coisas, tuas lutas, tal, né? Mas o homem não, o homem já é mais reservado, mas a mulher é um ser que precisa ser estudado. Sim, você vê, né? A falta de expressão, né? Ou a falta de coragem de se expressar. E o outro, o excesso da expressão, né? Então, você vê como Deus trabalha realmente com
com essa situação de uma forma a vir a se completar, né? A ter uma conversa para ter um equilíbrio, né? Eu imagino que dentro do ministério, é como vocês falaram, né? O pastor falou, os homens só vêm quando o negócio tá pra estourar. Mas é só assim ou tem casais que chegam, tipo assim, recém-casados, e falam, ó, a gente casou agora, a gente tá casado há pouco tempo, vamos aprender. É melhor assim? Tem como lidar com esse casal? Bom que fosse assim? Vocês já lidam com esse tipo de casal? Qual é a experiência que vocês têm? Tem. Até nessa clínica tem um casal que quando eles se inscreveram, eu falei pro Tatiana, Por quê? eles estão inscritos, mas por quê? Porque eles são um casal top, eles são casais assim, que são referência. Sim. São referência na igreja. E pra te ver que são casais referências, são casais tops, família muito top, e estão participando, e ontem eles deram um testemunho. Cara, tá sendo muito bom para nós estamos crescendo muito, nós estamos... Por quê? Porque é o beabá do casamento que às vezes a gente na rotina não bota em prática. E é onde é um copo d'água que vai enchendo, e eu costumo falar para eles, né, da questão do copo d'água, que vai enchendo de problemas ali, e o último problema que foi a toalha em cima da cama, explodiu tudo. E daí eles acham que o problema foi a toalha. Sim. Não. Entendeu? Então, os casais novos que estão chegando agregam muito e aprendem sobre isso. Ontem nós falamos também sobre essa questão do casamento, que para mim ser um advogado, eu preciso ter uma carteira de advogado. Tem que ter o meu CRO, o número do conselho. Para mim ser um médico, eu tenho que ter um documento. Para mim ser qualquer Motorista que tu falou, motorista tem né? tem que ter uma CNH. Agora, e se eu quiser casar? Eu escolho uma mulher, vou no cartório e assino um papel e tô casado. Não tem uma preparação para aquilo ali. Então, por que é muito importante no ministério a questão dos casais? Porque dali vai crescer a tua igreja, dali vai crescer teu ministério, dali vai ter frutos. Porque nós costumamos falar lá também sobre isso, a visão do casamento, nossos filhos, a primeira visão de casamento, o primeiro entendimento, o primeiro exemplo de casamento é o nosso. Nós somos exemplo para eles. Então, o que eles vão entender sobre casamento vai ser dentro de casa. Depois eles vão para a rua. E daí eles vão dizer assim, ó, eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu quero viver sozinho, porque talvez a referência deles que não foi legal. Nós falamos bastante sobre isso também, né? É legal essa estrutura, porque é como o pastor acabou de falar, né? A estrutura da família hoje, ela é um pilar, ela é... Um fundamento, um né? fundamento para que... a gente é que às vezes a gente entra, né, numa politicagem assim, mas a gente não tá falando só sobre o ambiente igreja, a gente não vive só dentro da igreja, né? É como o pastor acabou de falar, nossos filhos vão para a escola, nós vamos trabalhar. Então nós enfrentamos o mundo e nós temos que enfrentar o mundo fortes. E além disso, nós temos que levar para o mundo uma mensagem. E é a mensagem da salvação. Não é a mensagem da família perfeita, não é a mensagem do casamento perfeito. Não é isso. É a mensagem da salvação. Mas para eu levar a mensagem da salvação, eu preciso estar forte, eu preciso estar com uma estrutura boa. Né? E aí vem, né, de toda essa parte, dentro de casa, no meu ministério, no meu secreto, enfim, né, em todas essas questões, né. Ô, pastora, e o curso de casais, né, segue uma metodologia, segue uma apostila. A senhora pode falar sobre um dos temas que tem dentro desse material, que talvez seja um dos que eles mais gostem ou que a senhora mais gosta? A gente trabalha ali com uma apostila, né? Onde tem ali, a gente já falou, né? 11, 12 módulos. E a gente fala ali sobre aliança, né? Sobre ser uma só carne em Deus. A gente fala sobre, né, a área financeira também, que é uma das... Legal. Né? É uma dos temas ali que é bem trabalhado também, né? Mas um tema que eu acho muito legal, assim, e que rende bastante assunto quando a gente não chegou ainda nesse, né? Que a gente começou agora, mas um dos temas é o diálogo, né? É aquilo, eu falo B e ele entende A. Então, assim, a gente fala sobre o diálogo, né? Que hoje os casamentos muitas vezes não estão dando certo, não porque um não ama o outro, é porque falta diálogo,
né? Falta eu escutar o meu cônjuge, falta eu escutar meu marido, falta eu saber o que ele gosta, falta ele saber o que eu gosto, né? Então, acho que uma das coisas ali que a gente trabalha, né, em cima também é sobre isso ali, é sobre o diálogo, é a gente sentar, é a gente conversar, é a gente escutar o nosso marido, porque a vida é tão corrida e a gente às vezes nem sabe o que que o marido gosta. Né? E às vezes a gente quer agradar de um jeito e o marido quer outra coisa, né? Às vezes tu quer limpar a casa e o marido só quer sentar e namorar um pouquinho, aleluia. Né? E a gente fala sobre isso. Então é muito bom, porque aí eles começam a falar e aí dá até naquele momento dá até aquela surpresa ali, que aí eles começam, aí um fala, mas eu gosto disso aqui, mas eu achava que tu gostava disso, não, não. Então tu vê que falta um pouco de diálogo, Sim. falta um pouco da comunicação entre o casal, né? E isso é muito importante. Então a gente trabalha ali com esse, né, com essa apostila, hoje a gente tem essa apostila, e a gente trabalha toda segunda-feira, a gente pega um tema, né? Então a gente trabalha muito em cima. Essa semana foi a gente falou ali sobre uma só carne, né? Que a gente se tornou uma só pessoa, né? A gente falou sobre aliança, que casamento ele não é um contrato, né? O casamento é uma aliança que tu não pode quebrar, né? É uma aliança que tu fez quando a gente casou, a gente não tava só eu e o Moacir, tava eu, o Moacir e Deus, né? Então Deus estava testemunhando aquilo que eu estava fazendo com meu marido, né? Então o casamento hoje, muitas vezes a gente quer, eu não sinto mais nada, né? Eu não quero mais, não, peraí, né? Tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. Então hoje a clínica ela veio para fazer isso, assim, sabe? Para fazer com que casais, né, comecem a se entender, coisas tão pequenas começam a ser resolvidas entre eles. Então, é basicamente isso, assim, a linha, né? Legal. Legal essa questão da comunicação, né? Eu gosto muito da comunicação, né? Sou da parte da comunicação, né? Como, tipo assim, profissionalmente falando, né? A parte da comunicação é algo que eu executo não só dentro da igreja, mas fora também. E na comunicação, na teoria de comunicação, o que a gente fala? Comunicar não é você saber falar, é você saber fazer o outro compreender. Então, não é só eu chegar aqui e falar, é eu falar algo de uma forma que vocês compreendam. Então, às vezes, também tá nisso, né? A gente ter, vamos dizer assim, essa preocupação de fazer essa leitura e falar, tá, eu preciso falar isso, mas como ele vai entender, né? Que Exatamente. Como eu vou fazer ele entender? Então, essa estrutura, né, de comunicar, né, é isso também, é se preocupar em o outro entender. E hoje, dentro da comunicação, existe algo espiritual também, né? Que é forte, a gente fica pensando assim nesse agir, mas essa distorção, como a pastora falou, eu falo A, ele entende B, porque entre um e outro existe um espaço, e nesse espaço há uma distorção. Então, essa questão do espiritual, porque você vê como que é, né? A estratégia do inimigo, ele não trabalha no impedimento do casamento, ele não trabalha no impedimento da família. Ele trabalha dentro mesmo, ele deixa acontecer para ele ir para dentro da situação. Então, a questão da distorção que eu acredito que vem do espiritual é muito forte, E a respeito disso, assim, pastor, né? A questão da comunicação e a questão da oração entre o casal. Vocês, o que você me fala disso, pastor? Tipo assim, essa questão da oração. A oração um pelo outro, a oração junto, a oração pelos filhos. Como que é essa estrutura? O senhor exerce isso? Como é que é? O que acontece? No início da aula, a primeira coisa que nós fazemos é isso. Porque tem casais ali que testemunham que o esposo nunca orou pela esposa. E estão juntos há anos. Então, nós falamos ali, não vamos falar todo para não... Claro, para não... Tem coisinhas lá que tem é só coisas participar. que você que é do SEI não fez o curso de casais ainda. Tem que ir lá aprender. Ó. Entendeu? Então, teve situações assim, da primeira vez que o marido foi orar pela esposa, e ela, assim, ó, se rasgar, se quebrantar muito ali, entendeu? Se emocionou, né, amor? Muito, entendeu? Porque ela falou, meu marido orou por mim, ele nunca fez isso. Entendeu? E se o marido entender o que é a oração, o porquê que ele é o sacerdote da casa, ele é preparado para aquilo ali, ele que prepara o ambiente da oração. Então isso nós trazemos para ele, para o curso, né? Trazemos para o curso
todo o início do curso, o marido ora pela esposa, e todo o final do curso, o marido ora pela esposa. Para que eles criem um hábito, Sim. para que isso venha a ser natural, que eles voltem a trazer aquilo como um costume, entendeu? O sacerdote da casa vai orar, entendeu? Ele trazer aquilo como uma coisa, cara, é o beabá da família, eu preciso fazer, entendeu? Então nós fazemos isso no início e no final sempre. E a esposa, pastora, como é que é? Como que é pra esposa, assim? Ela tem que orar também? Ela tem que dar tei no marido? Eu falo, né, que até esses tempos eu falei lá na igreja que o que acontece? Chegou um tempo que eu acho que Deus, né, ele quer despertar os homens, né? O que eu escuto muito, assim, né? A mulher é muito de oração, né? A mulher já tem isso, né? Então, às vezes, ela passa até uma coisa, assim, né? Tipo, às vezes, leva até pro outro lado, tipo, ai, é acelerado, ai, né? Tipo, quer estar na frente do marido. E às vezes não é isso que ela quer. Mas ela acaba fazendo isso até pelo cenário que ela tá. Né? Ela acaba sendo essa mulher de oração pelo fato de muitas vezes estar ali sozinha, né? Então ela está ali no campo de guerra mesmo, assim, orando, né? Então a mulher, eu assim, hoje, caminhando com essas mulheres, assim, eu vejo o quanto elas buscam Deus, né? Elas não têm essa dificuldade, né? Claro que algumas ali, outras têm, né? Ainda mais a mulher que está começando ali, caminhando na fé recém, né? Então ela tem mais dificuldade ali de ter essa busca diária. Mas eu não vejo isso nas mulheres, assim, né? E até um dia eu falei que Deus tá num tempo onde ele quer despertar os homens, né? Por tantas mulheres, né, que têm esse desejo, né, de ver o marido buscando a Deus, de ver o marido colocando a mão, né, aquela coisa, acordar de noite e o marido tá ali, né? Então, assim, eu vejo essa falta, assim, né, no meio delas, assim, e esse episódio que aconteceu na clínica foi muito lindo, assim, porque realmente ela se emocionou, assim, né? Porque ele nunca tinha orado, assim, nunca tinha, né? Ela orava, e aí ela compartilhou com a gente, né? E a gente viu também, tá? Então foi Esse lindo. é um motivo também dos homens falarem do negócio que ora baixinho e a mulher cobra. Então isso é muito importante até para as mulheres que estão Verdade, isso ouvindo daí aqui. Porque assim, ó, para toda mulher, eu fiz um vídeo uma vez para Tatiana, uma foto, porque a Tatiana me cobrava muito assim, eu não vejo tu orar, eu nunca escuto tu orar. Uma dica para os Aí, homens de plantão, vai. um dia eu tô orando lá no sofá, peguei e mandei Tô para ela, tô orando. orando, tá? Então, isso tem muito também. Às vezes, tem muitos homens que se travam na oração porque tem muita cobrança. É verdade. Então, isso a gente trata lá também. Cara, Também. cada homem vai... Cada nível, É. cada passo a seu passo. E às vezes é o jeito dele, né, É o amor? jeito Às dele. vezes é o jeito do Ele homem. vai ter o mesmo acesso a Deus. Exato. Ele vai acessar os céus orando baixinho também. Não vai ser só... Entendi. A mulherada quer que eles gritam. Entendeu? A mulher, Ele tá acessando o que é céu o ali. fogo. A mulher, Mas agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, mas não é nada tão pessoal assim, né? Mas essa estrutura dentro do casamento de vocês, sempre foi assim? Pastor sacerdote, empoderado? Como eu falei, dessa maneira. Eu tive que fazer, durante algum tempo, a Tatiana me cobrava viver uma vida espiritual da maneira que ela vivia. E eu acredito que nós só rompemos algo, só rompemos na nossa questão ministerial, quando ela entendeu que eu tenho meu tempo, eu tenho a minha maneira, ela ama estar no altar, eu gosto do atendimento, eu gosto do aconselhamento, eu vou pro altar, se eu tiver que pregar, eu prego, se eu tiver que estar lá na frente, eu tô, mas o que eu gosto é de estar sentado contigo aqui, ouvindo as tuas dificuldades e dizer, cara, vai dar certo, deu certo comigo, entendeu? Então eu gosto muito dessa maneira de levar o evangelho. A Tatiana já é mais pregadora e gosta de estar lá, entendeu? Então tem essa diferença, e quando nós conseguimos conciliar essas duas coisas, que foi os opostos, né? Quando nós conciliamos isso, tudo fluiu. Hoje ela sabe, hoje eu entendo, ela ora, eu oro, entendeu? Então tá tudo certo. E você vê, pastora, como isso é importante, né? Porque como a senhora falou, quantas vezes a senhora foi julgada, né?
Ai, tá na frente. Ai, ela é metida. Ai, ela que tá em cima. E cadê o marido dela? Exatamente. E não é uma questão, tipo, de vontade, é uma questão da dinâmica do casal, né? O que o pastor falou. Um gosta mais do um, a outra mais das multidões, né? Vamos pensar assim, né? Um gosta mais de estar ali no envolvimento pessoal, a outra mais numa palavra mais generalizada, mais geral, né? E como é importante agora, né? Olhando aqui de fora, como importante é esse posicionamento, né? Porque imagina quão pesado. Porque o que eu penso, né? Eu escutei esses tempos, acho que, né, nas redes sociais ali eu escutei, eu achei bem legal, porque ela é uma mulher bem influente, assim, e ela falou uma verdade, ela falou assim, quando a mulher, ela é pra frente, que ela ora, que ela toma frente, ela é taxada como, ai, a mandona, ai, quer aparecer. E agora, quando o homem é um homem que é pra frente, que ora, que faz, acontece, ele é um líder. Pô, olha o líder que ele é. Mas a mulher não, a mulher já é como chatada, como, tipo, ai, mandona, quer aparecer, quer mais que o marido, quer, né? E isso é muito, tipo assim, isso pegava muito pra mim no começo. Porque é como o Moacir falou, tipo assim, hoje eu entendo, mas pra mim, até um tempo, era um peso, tipo assim, eu queria que ele fizesse, né? E eu ficasse mais coisa. Mas é o jeito dele. E hoje ele faz muito mais do que eu. Né? Hoje, assim, meu Deus, hoje eu mexo com ele, que o pastor dá risada, né? Eu digo, pastor, o senhor só fala as coisas para ele porque, não, porque eu confio nele. Eu disse, quer dizer que o senhor não confia em mim? Não, é porque eu sei que ele me entende, né? Então, assim, ó, hoje ele tá num lugar que ele faz muito mais do que eu, né? E eu me alegro nisso, mas nem sempre foi assim, né? Eu queria até falar um pouquinho que tu perguntou, né? Se a nossa casa sempre foi assim. Não, gente, nossa casa era só pela graça de Jeová. Graças a Deus. Sabe a mulher do poço lá que Jesus encontrou, cheia de pecado, cheia de erro? Foi exatamente assim dentro da nossa casa, né, amor? E Deus foi moldando, né? E o incrível que Deus nunca vai fazer, escute isso, né? Deus nunca vai fazer nada do lado de fora antes de fazer do lado de dentro, né? Sempre Deus vai trabalhar do lado de dentro. E primeira coisa que Deus fez foi trabalhar dentro da nossa casa, né? Era uma bagunça, gente. Pensa numa bagunça, era. E Jesus foi entrando, foi arrumando tudo, né? Eu conheci a Cristo, resumindo, né? Eu conheci a Cristo depois de 2 anos e meio, né, amor? O Moacir conheceu, né? Começou a servir a Deus e a gente foi se moldando ali, ó, né? A gente teve casais também que nos cuidaram, que nos orientaram. Então, a importância da gente ter esse acompanhamento, né? E a gente foi crescendo, assim, fomos, né, sendo moldados por Deus, né? Eu mais ainda, né? Porque eu tinha os meus traumas, os meus medos, né? O Moacir sempre foi mais tranquilo, né, amor? Sempre foi mais tranquilo. E eu sempre fui a doidona, assim. Então, quando a gente se conheceu, eu vim cheia, né? E às vezes, e outra coisa bem interessante é que às vezes a gente pensa assim, ó, ai, não dá certo, não. Ai, primeiro ano de casamento, gente, é o maior desafio, né? Você passou dessa fase, deu, tá tudo certo. Porque é uma bagagem, né? A gente fala isso também nos casais. É uma bagagem, porque é uma cultura diferente, é costume diferente, né? É hábito diferente. É o jeito de lidar com as coisas diferente. Então, quando eu me casei com o Moacir bem calmo, era benção pai, benção mãe. Eu era aquela loucona, gritava, e não tinha de bênção, não tinha de nada, né? Então, o que que acontece? Hoje eu olho para trás, então por isso que muitas vezes tem casais que sentam na nossa frente e a gente, conhecendo a nossa história, a gente olha para os casais e diz assim, não. Meu Deus. Fica uma coisa dessa, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Isso é coisa pouca. Porque a gente olha para nossa história, meu Deus do céu. E aí, o que que Deus fez? Deus começou a me moldar primeiro, né? E aí eu comecei a ir para a igreja, né? E através daquilo, né? Das minhas atitudes, do meu jeito, né? Na minha mudança ele foi também, né? E aconteceu isso, assim. Então eu sempre falo que Deus sempre vai trabalhar no fundamento, que é a família, né? Primeira coisa, não tem como a gente ter um sucesso lá fora e dentro da nossa casa tá uma bagunça, né? Não tem como. E dentro da família daí também tem os filhos, né? Os filhos, essa parte que a gente chama de futuro. Eles são o nosso futuro, mas na realidade eles são o presente da nossa geração, né? Eles são aqueles que estão observando tudo e
não só da nossa parte, mas aqui também. Eles observam e fazem as comparações, né? E então é muito importante, porque, como eu falei antes, a gente tem um mundo para enfrentar. Mas a gente não só enfrenta o mundo, a gente tem o poder dentro de nós de ir e conseguir mudar uma pequena partícula do mundo todos os dias. Então, além de enfrentar o mundo, nós temos uma missão. E a gente tem que passar isso para eles, né? Então, como para os nossos filhos é importante, né? Como que é, pastor, falar isso para os Joões e para Valentina? Eu acho que a maneira mais fácil, e é o que nós falamos na clínica, a maneira mais fácil de tu falar para os teus filhos como tu deve ser, é tu mostrando, é tu sendo testemunha daquilo ali, é tu sendo exemplo, é tu chegando... Por exemplo, a gente vê isso no Encontro com Deus, né? Nós fazemos algumas dinâmicas, alguns teatros, e tem um dos teatros em que o cara vem do culto e chega em casa, que benção, não sei o que, o filho conversando, que benção foi o culto, não sei o que, e o pai se mostra ali dentro de casa, quem ele é, não. Aquele pastor isso, que não sei o que, e começa a falar mal, começa a ter atitudes erradas. E o filho fala, meu Deus, tu veio agora da igreja, tá dizendo... Então, para mim, a melhor maneira é tu ser dentro de casa o que tu é na igreja. Não o oposto, entendeu? Porque se lá na igreja e depois lá na rua, não funciona. Então, tu sendo quem tu é lá na tua casa, tu ser lá na igreja, se tu for uma pessoa ruim, Deus vai te moldar. Igual eu e a Tatiane, nós éramos pessoas ruins, com hábitos ruins, fazíamos coisas ruins, e fomos para a igreja assim, Deus nos moldou lá dentro. Então, eu acredito, que a Tatiane falou da mudança interna para depois a externa, a interna vão ver aos filhos. Mas nós falamos muito também na clínica que os filhos vão ser aquilo que tu mostra que é bom, mas assim, os filhos vão crescer, vão casar e vão embora. E tem muitos casamentos que quando os filhos vão embora, acaba. Porque eles já não se conhecem mais. Porque a prioridade deles foi o filho. Sim. Entendeu? Então, seria tema para muitas horas. Pra gente falar, Para né? muitas horas. Mas o principal, seja para o teu filho, né, um exemplo. Mas ame a tua esposa, porque teu filho vai casar e vai formar uma família. Sim. E a tua esposa vai ser tua companheira até os últimos dias da tua vida. A gente tem algo que a gente fala muito, né, pastora? Que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, né? E que o casamento deveria ter essa estrutura da parte do homem para a mulher, né? Então, a gente fala muito, porque realmente, assim, essa investida de Satanás no homem, em deixar ele meio que inativo, fez com que as mulheres tomassem uma posição e uma proporção muito além daquilo que necessário, talvez. E aí hoje é o que a pastora falou, a gente tá tentando não, a gente tá sendo levado pelo Espírito mesmo a trabalhar no movimento contrário, a levantar os homens novamente, porque nós vemos muitas mulheres adoecidas mesmo, né? Por conta dessa, eu preciso ser forte. Não aguenta, a bicha não aguenta, né? E não é pra ela, né? Aguentar um tempo, se o homem não vai, a bicha começa a riar, né? Vamos dizer assim, porque não é pra ela. Então, essa estrutura do amor do homem pela esposa, né? E da obediência, que é um tema polêmico, que as mulheres é difícil pra gente. E eu falo com propriedade porque eu venho de um lugar onde o feminismo era muito forte e não era maldade nenhuma. Minha mãe sofrendo tudo que ela sofreu. Filha, você tem que trabalhar, tem que ter sua vida. Porque a bicha sofreu, né? O que ela queria? O meu melhor. Mas hoje eu entendo que ela tava fazendo aquilo porque ela queria garantir o meu futuro, né? A minha sobrevivência até, né? E a gente fala isso também, tipo assim, a gente pega experiências nossas, erradas, ruins, que a gente passou e a gente quer passar para os nossos filhos, né? Então, tipo assim, esse negócio da submissão é bem polêmico mesmo, né? Porque o que acontece? Há uma distorção também, né? Distorceu isso daí. Que a gente pensa assim, o que é submissão? É ficar calada, é não ter voz, é ser mandada, né? O marido manda e você obedece, ponto. E não é, né? É submissão, né? Tu tá debaixo de uma missão com o teu marido, né? É indo pro mesmo lugar, né? É caminhando alinhado com Deus, assim. Então, submissão não é nada disso de você ficar calada, não. É você também se expor, né? É você também colocar a sua opinião. Olha, marido, né? A mulher tem essa visão mais ampla, né?
A mulher, ela consegue ver aquilo que o marido ainda não viu, né? Então, às vezes, a mulher tá falando Não, marido. Não, na clínica Não nós dá nem falamos pra dizer isso. que não, né, você? É porque aqui nós não podemos falar muito assim, mas Aham, aham. lá nós se chocamos bastante, assim, tipo, ela começa a falar e eu digo, pois qual é o homem que nunca teve essa experiência de ir trocar de carro, chegar em casa e dizer assim, olha, amor, eu vou trocar de carro. E ela fala assim, não, não troca. E o cara sai e vai até a rua com aquele pensamento, e agora, troco, não troco, troco, não troco. E vai, troca, dá ruim. Dá ruinzão. porque a mulher, ela tem esse olhar mais, né, mais amplo, mais, tipo assim, ela consegue, né, ter esse discernimento. E aí a gente tem essa coisa, e muitas vezes o que que acontece? Muitas vezes a gente leva essa submissão para o lado muito errado, né? É. Tipo assim, pô, a submissão é algo voluntário, é algo que tu faz pelo amor, pô, tu tá indo na mesma direção que o teu marido. Hoje o teu marido é o líder da casa, mas tu tá, né, debaixo da submissão dele, e ele tá debaixo da submissão de Deus, né? Então, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa começar. A gente tem muito acesso hoje às informações, né? Então é bom a gente pegar algo assim, uma pessoa bem de referência, uma pessoa bem de Deus, e começar a trabalhar isso para a gente passar também um modelo, né? E a senhora acabou de falar assim, ó, é uma submissão. Ela Exato. está numa missão junto com o marido. Isso. O marido é o Exato. líder, ele está Isso. posicionado. Então, pastor, talvez seja legal a gente falar para os homens, porque quando isso é claro para a mulher, não é nenhuma dificuldade. Porque ela tá Exato. olhando um caminho claro. Ela fala, ah, é para ali? Então Isso. vamos, né? É. Mas o que eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande dentro dos relacionamentos é isso. Tipo, tá, mas eu Entender nem que- sei aonde que meu Isso. marido quer ir, nem sei aonde que ele quer chegar. E aí isso dificulta a submissão. Porque você tá submissa ao quê? Só que a gente não, dentro de uma outra ideologia, talvez de um outro posicionamento, a mulher não sabe expressar dessa forma. E aí não consegue falar isso pro esposo, né? Então tá, mas nós vamos. É basicamente assim, tá, mas para que nós vamos trabalhar? Qual é a nossa missão? E aí a gente consegue seguir, né, pastor? Então, o que o senhor falaria para os... A gente está caminhando para o final já, porque passou rápido, Sim, né? passa rápido. Meu Deus. Mas o que o senhor falaria para os homens, assim, ó? É essa questão, tipo, de tomar o... Porque fala muito do homem sacerdote, provedor. Eu vejo hoje que os homens não têm dificuldade, muita dificuldade de ser provedor. Exato. Né? Para eles é até uma honra, uma questão de honra. Não, eu sou o provedor. Eu vou, trabalho, eu pago as contas e tal, enfim. Mas essa questão do sacerdócio parece que ainda tá meio incompreendida, não só pelo homem, mas pela mulher, pela sociedade, enfim. O que o senhor falaria a respeito Surta, disso? e digo assim, ó, a mesma coisa que nós falamos lá na clínica, no contexto geral ali. Para um casamento dar certo, ele precisa ser acompanhado. Senão, um momento assim, tu pode carregar durante um bom tempo, igual a mulher com a oração, igual a mulher com esses princípios, vai chegar no momento em que ela vai cansar. O casamento, se ele não for acompanhado, vai chegar no momento que ele vai dar ruim. Para o homem tem que ter aquela questão, tem um ditado no mundo que fala, me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se eu andar com uma pessoa de bom caráter, uma pessoa irrepreensível, por consequência eu vou ser irrepreensível. Se eu ando com uma pessoa que entende os propósitos de Deus na minha vida, eu vou entender. Então, para mim, o segredo tá em ser acompanhado, não andar sozinho. E se tu andar sozinho, É aquilo que o senhor vai falou dar ruim. lá na frente, né? A dificuldade do homem de ter um Isso. relacionamento, uma amizade, um Isso. fortalecimento, né? aí tu selecionar a tua amizade. Entendeu? Por isso que quando alguém chega na igreja, a nossa igreja, como o pastor fala, tudo nela é intencional. Então, quando nós vemos uma pessoa nova chegando, nós damos toda a atenção. Porque não é que nós queremos encher uma igreja. Nós queremos que as pessoas entendam o propósito de Deus na vida deles. Sim. Então, nós vamos, abraçamos e pedimos, vem, fica com nós, anda com nós, fica aqui perto. Para quê? Para que tu entenda o propósito de Deus. Para que tu possa dar fruto daquilo que Deus já plantou dentro de ti. Sim. E tu só vai conseguir isso andando com pessoas de Deus. Porque a mesma coisa o mundo faz lá fora. Sim. O mesmo que nós fazemos na igreja, o mundo faz lá fora. Dizendo que casamento não vale a pena, é perda de tempo. Dizendo que tu pode gastar o dinheiro da maneira que tu quiser. É teu direito, é tua razão. Entendeu? Então, o mesmo que nós fazemos na igreja, o mundo faz lá fora. Então, o meu conselho para quem é líder, para quem está à frente de alguma coisa hoje, ministerialmente falando, é assim, ó, cara, faça um pouquinho mais.
A Tatiana até comenta, né, que eu faço bastante coisa na igreja, porque eu tenho esse pensamento. Eu tenho que fazer sempre um pouquinho mais. Porque se eu conseguir sair da onde nós saímos, e a nossa história também daria 1 hora falando, da onde eu saí, da onde eu vim, metade do caminho desses que estão ali. Então tá fácil de tirar eles ali, colocar eles, alinhar eles, entendeu? Sim. Então, para mim, o segredo é esse. Escolher as pessoas certas para caminhar. Amém, amém. E a senhora, pastora? O que a senhora falaria para a mulherada aí? Para mulherada, hoje, né, com a minha experiência, o que que acontece? Como é que, tipo, vamos botar, né, de repente tem alguma mulher aqui que tá caminhando, a recém, né, conheceu a Cristo, vou pela salinha, tá? Uhum. E aí tá perdida, o que que eu faço, né? Tipo, é algo que me pesava muito na época, que o meu marido ainda não era convertido. Então, o que que fazer, né, nessa situação? Como proceder, como, né, quais atitudes tomar? O meu conselho hoje para a mulher, eu sempre falo algo que é assim, ó, você não precisa mudar para ir até Jesus. Você vai até Jesus e muda, né? Então começa a caminhar com Cristo, deixa Deus te moldar, porque Deus nunca vai fazer nada sem antes fazer dentro da tua casa. Então começa você, né? A partir de você, eu sempre falo que Deus, ele só quer uma pessoa, e de repente essa pessoa é você, né? É você que vai construir algo diferente dentro da sua casa. Então se coloca à disposição, escuta a voz de Deus, caminhe com pessoas que vão te apontar, né, Jesus, caminhe pessoas que vão te apontar princípios, né, para que você possa andar debaixo, né, de uma palavra de Deus. Então eu sempre falo isso, que a gente precisa deixar Deus nos moldar, né, se tornar essa mulher, né, e o interessante que ali, né, bem rapidamente, a gente estava falando sobre submissão. Quando a palavra diz que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, ela não fala ali que é um marido crente, né? Uhum. Então tu vê que o que que vai moldar esse marido? As nossas atitudes, né? E também, né, aquilo, tem um homem que é convertido, tem mulher também que às vezes não é, né? E também tem esse lado. Então, assim, nossas atitudes. Então, você, mulher, que de repente está caminhando agora, né? A sua casa ainda não foi ganha por Jesus, né? Vai ser a partir de ti, mas é as tuas atitudes, é a tua forma de falar, o que que tu tem mostrado, né? Quais as nossas atitudes dentro de casa, o que que eu tenho declarado dentro da minha casa. Então, tudo isso, né, faz Deus ser glorificado, revela Cristo, né? E de alguma forma leva a nossa família, né, para esse ambiente Sim. de igreja, né, da presença do reino de Deus. Muito legal. É como eu falei, a gente já tá caminhando pro final e foi um momento, foi muito bom porque além do tema, né, ser estratégico para os dias de hoje, e eu digo estratégico porque é um ponto onde a gente precisa colocar atenção nas famílias. Isso. É algo que está gritando na sociedade. É como eu falei, não é dentro da igreja, é socialmente falando. Então, até uma estrutura que não é religiosa, não é sobre uma estrutura religiosa. Exato. Isso mesmo. É sobre uma estrutura histórica, social, enfim, todas essas coisas. Mas como é importante a gente ter dentro do ministério, né, uma estrutura para fortalecer a família, fortalecer o casal, para que possa crescer, para que a gente possa fazer, né, a vontade de Deus de exercer com autoridade, com testemunho. E por isso que fluiu. Porque vocês têm a autoridade, têm testemunho, né, carregam isso. É o que vocês falaram, dentro desse processo houve uma construção, né, houve uma entrega, houve uma mudança, né, todo um caminho a ser percorrido. E eu quero agradecer já. Eu aposto que se a gente tivesse aqui com o nosso polêmico pastor, né? Ia ter muita coisa pra gente falar, ia ser muito pouco, né? Essa 1 hora que a gente tem, mas eu creio que foi de grande valia para todos que acompanharam. A gente vai deixar nossas redes sociais, vou deixar a rede social da pastora Tati, que é mais ativa, né? O pastor Moacir sempre tá na ativa, mas é como ele falou, ele, pelos bastidores, ele faz muito para nós ali na igreja, né, pastor?
E a pastora Tati tem um trabalho muito legal com as mulheres, né? Que fortalece as mulheres. Sim. Então, vamos deixar as redes sociais dela para você acompanhar o trabalho dela. Pode ir lá que tem bastante coisa, né, pastora? E Amém. agradecer Amém. vocês por esse tempo que nós passamos Amém. aqui, meus pastores. O pastor falou, Suelen, você vai sozinha? Como que eu vou sozinha? Dele, calma, vai com a pastora Tati, que você vai falar, glória a Deus. Vou estar amparada, vou estar com a minha cobertura. Mas Glória a amém, Deus. muito obrigada. Amém. Para você que está em casa, mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Se você quer saber algo a respeito, né, do curso de casais, deixa um comentário aqui pra gente que a gente vai te responder. E já vou agradecer e vou deixar eles se despedirem. Pode se despedir, gente. É uma honra, né, nós estar aqui falando daquilo que nós fazemos na igreja. E como tu falou ali das redes sociais, eu sou mais ao vivo. Quer me conhecer, vem na igreja, vem trocar um abraço, vai ser uma honra receber vocês Obrigada, ali. pastor, obrigada. Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Obrigada, Su, né? Obrigada aos meus pastores. E é isso, gente. Estamos aqui, né? Para honra e glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. No próximo episódio, o host já vai estar um beijo. E curte, comenta e compartilha. Envia para aquele casal que precisa de um milagre hoje e agora. verdade. Tchau.